aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. 10. E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. 11. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. 12. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo, ao terceiro dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo, voltai a mim ao terceiro dia. 13. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. 14. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei, meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Cuida, agora, da tua casa, ó Davi. Então, Israel se foi às suas tendas. 17. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. 18. Então, o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou, e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. 19. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi, até ao dia de hoje. 20. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. 22. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, 23. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, 24. Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E, obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, dali edificou Penuel. 26. Disse Jeroboão consigo, agora, tornará o reino para a casa de Davi. 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo, basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 29. Pôs um em Betel e o outro, em Dan. 30. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. 31. Jeroboão fez também santuários nos altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. 32. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera, também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantara. 33. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. 1 Reis 13. 1. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. 2. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse, altar, altar. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome
será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. 3. Deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e se derramará cinza que há sobre ele. 4. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. 5. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. 6. Então, disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então, o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. 7. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. 9. Porque assim ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. 10. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. 11. Morava em Betel um profeta velho, vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, as palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. 12. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. 13. Então, disse seus filhos: Albardai-lhe o jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. 14. E foi após o homem de Deus, e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. 15. Então, lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. 16. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. 17. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. 18. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. 19. Então, voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. 21. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara. 22. Antes, voltaste, e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. 23. Depois de o profeta a quem fizera voltar a ver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. 24. Foi-se, pois, e o leão o encontrou no caminho e o matou, o seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão, parados junto ao cadáver. 25. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. 26. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor, por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. 27. Então, disse seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. 28. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho e o jumento e o leão, parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. 29. Então, o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim, veio o profeta velho à cidade, para chorar e enterrar. 30. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu. 31. Depois de o haver sepultado, disse seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, ponde os meus ossos junto aos ossos dele. 32. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas
casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. 33. Depois destas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes, de entre o povo tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdote dos lugares altos. 34. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis 14, 1. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. 2. Disse este à sua mulher: dispõe-te, agora, e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. 3. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel e vai ter com ele te dirá o que há de suceder a este menino. 4. A mulher de Jeroboão assim fez, levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido, por causa da sua velhice. 5. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque, ao entrar, fingirá ser outra. 6. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de